Preciso dar uma arrumadinha aqui na cozinha enquanto eu falo com vocês. Eu tenho toda essa questão aí de idade, né? Que eu tô ficando mais velha e tal. Esses tempos atrás apareceu o primeiro cabelo branco. E aí me deu mais essa, não vou dizer crise, mas essa coisa de ficar pensando sobre isso. Aí eu fico pensando sobre um monte de coisa. Na minha família, na parte pro lado do meu pai, as pessoas costumam ter cabelo branco mais cedo. Né? Eu tenho tias que elas têm a cabeça cheia de cabelo branco e elas não têm idade assim suficiente para ter tanto cabelo branco. O meu pai, ele tem a cabeça quase que totalmente branca e ele tem 50 e, sei lá, 54. Mas não deixa de ser uma crise quando você nota os primeiros cabelos brancos, eu acho, pelo menos. Porque uma coisa é você dizer que ter cabelo branco não é nada demais, outra coisa é você ter cabelo branco. O Rafa, ele sempre fala, que a cabeça é cheia de cabelo branco, eu falo pra ele, cabelo branco é sexy. Mas eu sei que é uma crise, né? E aí que apareceu o primeiro cabelo branco e eu fiquei reflexiva no sentido de que a gente se considera muito velho, às vezes, dependendo de com quem você conversa ou sobre o que você conversa. Ao mesmo tempo, a gente não se sente adulto o suficiente. Eu e o Rafa, às vezes a gente se sente muito velho, assim, principalmente quando tem alguns marcos históricos, vamos supor, históricos. Vai ficar muito estúpido eu falar isso agora, usar como exemplo, mas, por exemplo, esses dias aí eu vi que fez 20 anos da estreia de High School Musical. 20 anos. Não é tipo assim, 20 anos de uma coisa que aconteceu quando eu era criança, não. 20 anos de uma coisa que aconteceu quando eu era adolescente. Entende a diferença disso? É muito maior, assim, o impacto. Porque eu lembro do dia que eu vi o comercial na TV do filme. Quando eu vi o trailer, eu fiquei absurdada. Eu falei, meu Deus, eu preciso assistir esse filme, assim, eu preciso parar tudo que eu tô fazendo e assistir esse filme. Porque esse filme parece ser muito bom. E eu ainda brinco que eu tive uma adolescência muito sozinha, porque meus amigos todos, eles amavam o Rebelde. Eu odiava o Rebelde. Sempre odiei. Todos os lugares que eu ia, tava tocando aquela bosta. E aí eu não tinha pra onde correr. Infelizmente, eu aprendi algumas músicas, assim, por osmose. Nossa, como eu odiava aquilo. E aí eu sentia que eu não pertencia a nada. Eu sentia aquela crise de pertencimento, porque meus amigos fazem parte das pessoas que gostam de Rebelde. E aí não tinha essa coisa de rede social para você, nessa época ainda não tinha, para você se juntar a um grupo do Orkut, Odeio Rebelde, comunidade, não sei se você nessa época, uma comunidade do Orkut, Odeio Rebelde. Eu passei a boa parte da minha adolescência sem ter essa coisa de pertencer a um grupo. E é quando High School Musical saiu, em primeiro momento eu não encontrei um grupo, mas eu senti que eu não precisava. Porque já tinha uma coisa ali que eu amava, e eu não precisava de outras pessoas que amassem aquilo. Eu estava satisfeita comigo mesma. O fato é que aí eu fiquei absurdada com High School Musical. Aí quando eu vi que estava fazendo 20 anos, o cachorro tá uivando aqui, 20 anos do lançamento do primeiro filme, eu fiquei, meu Deus, cara, é muita coisa. A gente fica, nossa, meu Deus, tô muito velha. Nossa, 20 anos, é muita coisa, é uma vida, não sei o quê. Só que aí
quando eu penso em comparação, quando a minha mãe teve meu irmão, eu tinha 14 anos, 13 para 14, e eu via minha mãe muito adulta, muito adulta. Nossa, uma pessoa assim que sabia exatamente o que estava fazendo. Minha mãe era um exemplo assim de uma pessoa adulta, centrada, que já estava indo para o segundo filho e tudo mais. Sabe quantos anos minha mãe tinha quando engravidou do meu irmão? 33 anos. Sabe quantos anos eu tenho? 33 anos. Claro que ter um filho, minha mãe já tinha eu, né? Eu já tava com 14 anos. Ela tinha toda essa bagagem de ser mãe já, né? De ser responsável por uma pessoa, um ser humano. Mas, em relação à idade, ela tinha a minha idade. E, assim, parece que antigamente as pessoas eram muito mais adultas do que hoje em dia. Não parece? Sei lá. Eu não me sinto tão adulta assim. Depois que eu me casei, eu me sinto um pouco mais adulta. Mas eu e o Rafa, a gente sempre conversa, assim, e ele mesmo, ele fala que é uma tríade para que você seja o adulto, assim, adulto pro max, digamos assim. Você vai morar sozinha, você casa e você tem filho. Não necessariamente nessa ordem, mas se você tem esses três, pode ser que a possibilidade de você se sentir adulta é muito maior, né? Porque são três coisas que requer muita responsabilidade. A gente ainda não completou a tríade, mas estamos a caminho. E aí, vamos ver como que vai ser até lá, né? Depois disso. Eu acho muito louco isso, de ter esse sentimento de envelhecimento, mas ao mesmo tempo não. Ao mesmo tempo se sentir despreparado e muito novo, sabe? Eu fico pensando ainda sobre a questão da minha mãe. Fico pensando se eu tivesse filho agora. Claro que, assim, acho que a pessoa nunca se sente preparado, assim, pra dizer, olha, agora eu me sinto 100% preparado para ter meu filho. Eu acho que isso não deve acontecer, né? Eu acho que é uma coisa que acontece e aí você se prepara com a experiência. Mas eu fico me imaginando ter filho, tipo, se fosse hoje. Na verdade, acho que agora eu me sinto um pouco mais preparada, mas ano passado mesmo não. É doido como a percepção de tempo é diferente para diferentes casos, né? Diferentes situações, diferentes pessoas. E eu queria saber como que deve ser a percepção de tempo pro pessoalzinho de agora, sabe? Dessa geração de agora, geração G, X, Y, sei lá. Mano, na minha época nem tinha esse negócio de geração. Não sei porque o povo inventa essas coisas agora, mas enfim.
Às vezes a gente costuma falar assim, hoje meu dia foi muito adulto, eu tive que sair, resolver coisas e burocracias, sei lá, pagar contas. E eu fiquei pensando nesse tipo de coisa, né? Eu vi que tem pesquisas que apontam que esse sentimento é uma coisa que está acontecendo mesmo, principalmente com os millennials, né? Que é a geração do milênio. Por causa de problemas econômicos, as pessoas estão ficando mais endividadas com conta de faculdade, esse tipo de coisa, as coisas estão mais caras, pagar aluguel, comprar uma casa é mais difícil, está mais caro, custo de vida, né, no geral. E aí as pessoas estão demorando mais para sair da casa dos pais, estão demorando mais para casar, estão demorando mais para ter filho e aí fica nesse sentimento de que não sou adulto ainda. Você tem idade para ser adulto, mas você não se sente adulto. Por esse fato mesmo, de não ter saído. Na verdade, a gente está tendo que reformular essa coisa do padrão, né? Que é ser adulto, do conceito de ser adulto na geração de 2020, né? No ano de 2020, na década de 2020, que antigamente as pessoas saíam muito cedo de casa, conseguia serviço muito mais cedo, trabalhava em profissões mais engessadas, né? Dando gancho no meu último vídeo, que eu falei sobre a crise dos 30, sobre ter essa coisa de trabalho CLT e tal. Essa geração agora, ela tá muito mais de ter trabalhos, de mudar de trabalho com mais frequência, de procurar outras coisas, se você não tá afim, se você não gostou daquilo, ir atrás de outras coisas, de viajar mais, de se aventurar mais, postergar o futuro de família, de filhos e tudo mais. Então, eu vou deixar o link aqui da reportagem onde tem os dados, as informações mais corretas, né? Não vou falar nada aqui porque posso errar, mas vou deixar aqui na descrição para você ver. Então, é um negócio que tá acontecendo mesmo, não é só impressão minha. E também, hoje em dia, por causa do avanço da tecnologia e tal, as pessoas estão tendo filhos mais velhos, porque a possibilidade de ter filho mais velho até, tipo, 40 e mais que isso, tá crescendo. Então, tá sendo mais... não mais fácil, mas está sendo mais possível você ter filhos, começar a ter filhos mais velhos. Então eu acho que é isso. Eu acho que é importante você sempre pesquisar sobre as coisas que você tem na sua cabeça. A minha geração tá saindo mais tarde, a gente tem esse sentimento de adolescência tardia, ao mesmo tempo que a gente tem dentro de si a consciência de que já é um adulto, já passou dos 30, muita coisa do que a gente viveu na infância, na adolescência, já tá datado, já passou há um bom tempo. Então a gente fica nesse conflito, né? Eu acho interessante isso, Às vezes eu tenho umas crises, umas neuras por causa disso, eu tenho. Mas é interessante. Mas me conta aí o que você acha sobre isso, se você também tem esses questionamentos. Eu gostaria de debater sobre isso. Se você tá chegando agora no canal, se inscreve e dá like nesse vídeo, né? E ativa o sininho para que você receba notificação sempre que eu postar vídeos novos e fazer parte dessa comunidade. Então, até o próximo vídeo. Tchau!